Mas antes de falar do Desconstruindo, Tá. só voltar a falar aqui uma coisa. Dessa forma que você se expõe, assim, que você fala das suas coisas, deu também um problemaço, porque você falou que fez uma cirurgia bariátrica. E aí você foi falar de uma coisa que, ao meu ver, eu que nunca fiz cirurgia bariátrica, mas achei óbvio, porque qualquer cirurgia que você vai fazer, você tem o outro lado, né? Sei lá, uma mulher que eu não tenho prótese de mama, mas uma mulher que botou uma prótese de mama. Ok, você vai ter um silicone dentro de você, que depois de tanto tempo você vai ter que trocar. Tem algumas coisas. Ali, você pode ter um... Tem o ônus e o bônus, né? Exatamente. Aí você veio falar do ônus do negócio. E neguinho ficou pé da vida contigo, não foi? Fica. Ninguém fala disso. Neguinho ficou pé da vida com você. Não fala. Ficou, mas, né? é isso. E assim, você foi alertar sobre que existe o outro lado da Existe moeda, um outro gente. É uma lado. cirurgia. E assim, justamente por isso, porque eu tento ser o mais honesta possível. Porque, de alguma forma, isso também é parte do meu trabalho, né? O que eu faço ali. Então, assim, eu preciso... Porque você é jornalista, então você estava relatando um fato ali. Eu preciso mostrar para as pessoas que existem esses outros lados das moedas que muita gente desconhece e muita gente ignora, né? Porque, assim, a cirurgia bariátrica virou um produto. No final das contas, é isso, né? É um comércio que existe em cima de um procedimento cirúrgico. Então, assim, a quantidade de médicos que sugerem que os pacientes engordem para fazer a cirurgia, você não tem noção, muito. Como assim pessoa vai engordem para engordar? fazer cirurgia? Porque você Agora precisa ter também- um peso mínimo para poder fazer a cirurgia. O IMC é um cálculozinho que se faz ali. Pô, mas se a pessoa é magra, vai mandar ela engordar Não, pra não, fazer não é ela não é magra. Ela está magra. acima do Ela peso. tá acima do peso. Mas não está acima o suficiente, não é isso? Exato. Ela é gorda, mas ela não é o suficiente Ou para fazer seja, se a malhasse, cirurgia. já dava arrumada. Pois é. Talvez, malhar, fechar a boca, né? Se ela tivesse uma certa disciplina ali, talvez ela emagrecesse de outro modo. Só que aí os médicos, muitas vezes, orientam essas pessoas a engordarem para poder fazer a cirurgia bariátrica. Sério? É muito triste isso, muito triste. E aí isso acontece muito. E não sabe a sequela disso? Exato, esse é o ponto. Foi disso que ela foi falar. Foi isso que eu fui falar, porque o que acontece? Ela foi falar da sequela. A cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia muito invasiva, né? Porque ela reconfigura, de alguma forma, o seu aparelho digestivo. Então, o que acontece? Tudo que eu como tem uma absorção diferente do que você come, Então, assim, a minha absorção, ela é muito comprometida. Ou seja, eu não absorvo os nutrientes todos que um alimento tem. Eu não absorvo as vitaminas todas que um alimento tem. Por outro lado, eu também não absorvo a gordura toda que um alimento tem. Então, assim, vai ser mais difícil engordar. Mas o ônus disso é muito pesado. O paciente bariátrico, ele é um magro desnutrido. Essa é a verdade. Né? Assim, você vive para o resto da sua vida refém de complemento, de suplementação. Né? E uma coisa muito importante, essa suplementação ela precisa ser feita com muito cuidado. Por quê? Como você não tem a mesma absorção que você tinha antes da cirurgia, não adianta você tomar remédio. Eu vou tomar um suplemento aqui que eu comprei na farmácia. Não adianta, você não vai absorver. Então, você Nem precisa... com remédio, assim? Não, Não, absorve? porque o problema é justamente o mecanismo de absorção, que é alterado a partir da cirurgia bariátrica. Disso eu estou falando de um método específico, né, que é o bypass em YD-RU, que é um tipo de cirurgia bariátrica. É o que corta? o estômago? Que é o que corta, exato. Corta e faz uma ligação direta com o intestino, se não me engano. Então, o que acontece? Tudo que você come, tudo que você coloca para dentro, não vai ser absorvido como seria se você não tivesse a cirurgia. Inclusive remédio, inclusive medicamento. Então, por exemplo, se eu tomo um dipirona porque eu estou com dor de cabeça, o efeito daquele remédio em mim vai ser diferente, porque o meu organismo ele não absorve como você absorve. Entende? Então, o que acontece? A forma mais eficiente de você fazer essa reposição de nutriente, de vitamina, de ferro, é endovenosa. É por meio de Jesus! aplicação na Sério? veia. Exato. Só que os médicos não alertam. Quando eu falo os médicos, estou falando assim de um generalizado, né? Claro Sim, que não claro. são todos, óbvio. Tem muito Tem uns médico que é médicos muito bons, comprometido, óbvio. Mas eles não alertam o paciente disso. Porque se ele chegar para o paciente e falar assim, olha, você vai emagrecer, mas você vai ficar desnutrido, você vai gastar uma nota para ficar fazendo reposição de vitamina endovenosa, porque tomar remedinho que vem de farmácia não vai adiantar. Você vai ter dificuldade de engolir, você vai ter dumping, que é aquela sensação de mal-estar, né? Você vai ter hipoglicemia, ou seja, a glicose cai Tem muito. dificuldade de engolir? Algumas pessoas têm. Eu não tive, graças a Deus, mas algumas pessoas ficam com dificuldade. Não é de engolir, mas assim,
mastiga e a comida meio que volta, sabe? Como se fosse um tipo de refluxo, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, se você chega para o paciente de forma muito honesta e apresenta para ele todos os Ninguém vai. problemas que ele vai ter, e assim, olha, não é por 6 meses, é para o resto da sua vida. Eu fiz a cirurgia bariátrica com 19 anos. Nossa, era muito nova. Muito nova. Então, assim, eu vou ter essa condição para o resto da minha vida. Entende? Eu preciso fazer essa medicação na veia para o resto da minha vida. Para poder ter Ou uma... seja, e vai ter que se espetar pro resto da vida. Pro resto da vida, exato. A não ser que eu queira ficar tomando comprimido que não vai resolver nada. Né? Então, assim, Se a gente não para se tocar, realmente, se não absorve, tomar o comprimido... Não adianta, exato. Mas eu nunca vi ninguém falar disso. Ninguém fala, é muito difícil Nunca falar. vi na minha É muito vida. difícil Eu falar. também. Eu vejo falar assim, vou fazer uma bariátrica É que vai ser isso, ótimo. é isso. E Não, e depois- importante que eu ouvi você falando, que ela está dizendo o seguinte, gente, eu não estou dizendo para a pessoa fazer ou não fazer, eu só estou alertando que tem esse Exato, outro se lado. você quer fazer, faça, mas assim, mas faça saiba. consciente É. de qual é a realidade, né? Isso está parecendo, sabe o quê? Ninguém fala absolutamente nada sobre laqueadura de trompa. Exato. E as consequências Exato. danosas à vida de uma mulher Exato. que vai levar ela provavelmente a ter um câncer, não é? E ninguém toca fala. nesse assunto. Diz, não, vamos lá, vamos ligar a trompa e acabou as cara 12, tá tranquilo. Vai poder fazer o que Resolve quiser. minha Exato. vida, resolve minha Ninguém vida. fala. Ninguém As alerta. pessoas, elas falam do método, mas elas não falam da instrução. Exato. Elas omitem a instrução e dizem só o método que você tem para fazer. Exato. Aí, no dá caso da problema. bariátrica, ok, você vai ficar magrinha, isso, tá tudo bem, vai corta seu estômago, seu emagrecer. estômago era desse tamanho, vai ficar desse, vai comer pouquinho, e tá tudo E bem. aí tem esteticamente também, tem muitas implicações, porque se você emagrece muito e muito rápido, em pouquíssimo tempo, então assim, você fica com a pele absurdamente flácida, você não tem músculo, porque você não fez, não teve tempo hábil para fazer essa construção, fortalecimento muscular. Então, assim, tem Aí várias tem que fazer questões. muitas Aí cirurgias você faz plásticas muita pra cirurgia corrigir. plástica. Eu tive muita sorte mesmo, porque como eu fiz muito nova, você tem ali o metabolismo de uma pessoa de 19 anos é diferente de uma pessoa de 40, 50 que se opera, né? Então, assim, eu tive muita sorte de não ter quase nenhuma complicação. Mas uma coisa foi o que me trouxe, assim, essa certeza de que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje lá atrás, eu teria pensado 1000 vezes antes de fazer a bariátrica e talvez eu não tivesse feito. Mas você perdeu quantos quilos? Eu perdi 55 quilos. Você perdeu uma 55 pessoa. quilos. Perdi uma pessoa. 55 quilos. 55 E não havia forma de perder esse peso. Havia, claro que havia. Mas a bariátrica era mais fácil. Porque eu perdi 55 quilos em o quê? 6 meses? 10 quilos por mês. Por aí. Se eu tivesse que perder 55 quilos de uma forma convencional, digamos assim, com dieta, exercício físico, 2 fechando anos. a boca, ia ser muito mais tempo. E ninguém quer esperar. Né? A gente não quer esperar. A gente não quer. A gente quer sempre o caminho mais fácil, né? O atalho. E a bariátrica Mas foi um atalho. sem contar pra que mim. tem gente que engorda depois. Engorda, muita gente engorda. Muita gente engorda. Eu conheço uma que operou, Não, mas aí- ficou muito magra. Aí outro dia eu vi uma foto dela e falei, gente, ela engordou. Mas ela aí fica engordou lascado, né? Porque fica com todos os problemas e engordou de novo. E eu não sei, porque eu não sou especialista nisso, mas você cortou o teu estômago, ele ficou pequeno. Se ele volta a esticar, aquelas ranhuras que tem esticam também. Não é Sim. isso? E aí você absorve menos ainda os nutrientes. Eu não sei, tem uma coisa Eu também assim. não sou Mas especialista. é- não sei não é brincadeira, anatomicamente não. como é que funciona. É porque ele não é tipo o rabo da lagartixa que vai se recompor. Não vai se recompor Pois da é. mesma forma. O que você cortou, cortou. E eu vou te dizer mais. Tem gente que faz, engorda e faz de novo. 2 vezes? Tem médico que faz 2, 3 vezes a cirurgia bariátrica no mesmo paciente. É muito Mas assim, é permitido, é? teoricamente, sim. Né? É? Assim, Ué, é permitido botar aquelas pessoas todas deformadas com o lábio que vem aqui, com a cara toda esquisita? A pessoa não faz? Não, mas aí não pessoas cortou um órgão, né, cara? Ah, mas ficou deformada. O cara cortou Tem pessoas que estão deformadas Cortou hoje em um dia. órgão, né? Mas isso é não é isso, unha, não, então- pô. Então, quando eu me toquei que realmente foi uma decisão que eu deveria ter pensado muito e não pensei, até porque eu era muito nova também, eu não tive nem esse momento de refletir direito sobre a cirurgia. Quando eu engravidei. Porque, imagina, se eu não absorvo nutriente suficiente para me manter, como é que eu vou gerar uma vida? Entendeu? Como é que minha filha, como é que eu vou formar um braço, Entendi. um coração, um cérebro? Como é que eu vou formar uma criança? Não forma. Então, assim, eu E o que desnutrida... precisou fazer? Você teve que fazer muita sua Não, eu reposição. tive, assim, graças a Deus eu encontrei uma médica muito boa
que é católica também. Então, assim, isso é muito importante para mim, muito importante. Então, a gente entrou com uma força-tarefa. Mas, assim, foi coisa de louco, assim, porque eu tive que fazer suplementação. Cada 3 dias eu levava agulhada no braço para poder suplementar ferro, vitamina e tal. Comia, assim, eu tinha que comer coisa que eu não aguentava mais comer, de proteína, porque eu tinha que compensar essa dificuldade de absorção. Então, eu tinha que comer 3 vezes mais do que eu comeria normalmente. Né? Assim, comer saudável, claro. Para poder não complicar o desenvolvimento da minha filha. Para que ela pudesse crescer, se desenvolver. Porque o risco de isso não acontecer era muito grande. Então, assim, uma pessoa desnutrida, ela não consegue formar uma outra pessoa. Verdade. E é isso que acontece. E também ninguém fala disso. Ninguém fala. Não. Não fala. Eu tô impressionado porque eu nunca vi falar de nada disso. E eu descobri em da hora pior nenhuma, forma, em exato. conversa nenhuma, ao longo da minha vida toda. Eu passei... Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca falei, assim, publicamente, porque eu não gosto muito. Tem coisas que você não fica dando detalhe, porque o pessoal é muito intrometido também, né? Na internet, todo mundo acha que é seu amigo de infância. Então, eu passei parte considerável da minha gestação com a minha filha muito abaixo do peso que ela deveria estar. Muito abaixo, assim. Isso você grávida? Grávida, a Isso gestação... por falta de nutriente. Por falta de nutriente. Mesmo fazendo reposição, mesmo com tudo, ainda É uma baita assim, de uma preocupação, né? Muito grande, muito grande. Até e porque eu te digo, assim, foi a Nossa gente Senhora. vê ferro e tantas outras coisas que a criança acaba nascendo com má formação pela falta desses nutrientes, dessas Exato. coisas. Mas, por exemplo, digamos, uma gravidez, também não sou médico, né? Mas dizem que alguma coisa mais perto do normal seria 1 quilo por mês, 9 quilos no final de 9 meses, né? Que a mulher perderia logo ali uns 5 quilos, 6 quilos na hora do parto. E uma pessoa com deficiência de nutrientes engorda o que numa gravidez? Pois é, como eu consegui reverter de alguma forma a situação, eu consegui, de alguma forma, direcionar aquilo que eu precisava de suplementação para minha filha, né? E eu engordei pouco na gravidez, mas eu engordei o suficiente para ela poder crescer. Então, assim, eu não engordei muito, acho que eu engordei ao todo 7, 8 quilos. É quase nada. É quase nada. Mas ela estava ganhando peso, isso era o que me importava, assim. Mas porque o acompanhamento foi muito rígido, assim. Foi um acompanhamento muito minucioso ali. Que não é um acompanhamento que qualquer brasileiro pode ter. Não pode. Não pode, mas não é isso. Não pode. Não pode. Não pode. Não vai ter. Não vai ter. E você até alertou aqui que essa suplementação endovenosa, ela é cara. Caríssima. Caríssima. Não é uma coisa baratinha. Caríssima. Não, e a cada 3 dias ela tomou 10 por mês. Exatamente. Em 9 meses ela tomou 90. Você tá entendendo? Aí você multiplica 90 por qualquer Cada coisa. vez. Exatamente. Qualquer coisa multiplicado por 90 é caro. Exatamente. Então, assim, não estou dizendo que as pessoas não têm que fazer. Eu só acho que as pessoas têm que levar em consideração várias coisas. E o mais importante, não é que a cirurgia bariátrica é ruim. A cirurgia bariátrica é excelente, desde que o resultado seja muito melhor do que a condição de obesidade que a pessoa tem. Sim. Então, assim, se você tem uma pessoa que está entre a vida e a morte por causa da obesidade, é claro que ela tem que fazer uma cirurgia bariátrica. Óbvio. Senão ela porque senão morre. essa pessoa vai morrer. Claro. Então, é melhor que ela fique desnutrida e se vire para repor ao longo da vida, mas sobreviva. Né? Primeiro você garante que ela viva, depois você garante que ela viva com qualidade. Essa é a lógica mas quem tem natural das opção coisas. E não está entre essa vida e a morte. Eu conheço uma que fez a bariátrica para perder 20 quilos. Exatamente. Acontece muito. Mas aí não pode, gente. Mas se a ética médica permite isso... Mas a ética médica, né? Hoje em dia, Bertal, tá difícil. Volto a dizer das pessoas